Olá para todos e sejam muito bem-vindos ao canal. Eu sou o professor Lauro Kozovitz e hoje apresentarei a construção de uma lista circular duplamente encadeada usando a linguagem de programação C. Por favor, deem like no vídeo, inscrevam-se no canal, cliquem no sininho e compartilhem bastante. Bom pessoal, vamos fazer aqui a lista circular duplamente encadeada. Então vamos começar criando aqui o projeto, New Project, Console Application, Next, Programação C, vamos chamar de lista circular duplamente encadeada. Vamos escolher um path para gravar isso aqui, vamos colocar aqui no computador C. Vou escolher aqui no temp. Tá bom isso aqui. Next. Então está aqui o programa, já vai representar a nossa aplicação. Uma aplicação não vai ser só um programinha main.c, às vezes é uma coisa bem complexa. E a gente vai fazer a TAD, o tipo abstrato de dados. Então o tipo abstrato de dados, a gente vai adicionar a esse projeto um novo arquivo. Vamos começar aqui, ó, New File. Vamos escolher o cabeçalho, que é o acordo entre quem faz a aplicação e quem faz essa TAD. E vamos chamar isso aqui de lista circular duplamente encadeada. Vai ser nesse diretório mesmo, não pode esquecer de clicar aqui. Marcar isso para debug e release também do projeto. Finish. Vou passar esses includes aqui para o LCDE. Vou colocar mais um outro include que às vezes a gente precisa também, que é o include string.h. E aí a gente pode começar a definir quais são os elementos que a gente quer colocar na nosso TAD. Então todas as funções do TAD tem lá esse prefixo, que é o lista circular duplamente encadeada, vamos chamar de LCD daqui para diante. O create para fazer inicializações. Isso aqui vai retornar verdadeiro ou falso. A gente vai definir esse verdadeiro ou falso aqui, ó, define true como sendo 1, define false como sendo 0. O que mais? Vamos fazer o LCDE destroy para liberar a estrutura de dados ou qualquer outra coisa. Vamos fazer também LCDE in para entrar o elemento. Então in vai entrar o tipo de dados que for, o conteúdo, vou chamar isso aqui de C. Vai ter aqui o out, para sair também o tipo de dado C, aí no caso aqui a gente vai fazer um ponteiro para tirar esse elemento. Vou fazer uma distinção aqui também, tá? Não sei se isso é necessário, mas vou colocar, imagine que você tenha a opção, uma é você ver quem é o elemento corrente, saber quem é esse conteúdo da lista, mas sem tirar ele da lista. Outra é você fazer o remove, ou seja, retirar o elemento corrente da lista. Então aqui você vai não só pegar esse elemento, receber ele na aplicação, mas você retirou ele da lista. Então são duas operações distintas. O que mais que a gente pode fazer aqui? Se a gente tem uma lista, que a gente só enxerga essa lista através do elemento corrente, a gente tem que poder avançar na lista, ir para o próximo ou ir para o anterior. Então seria interessante a gente ter também LCDE, vou chamar de next, de ir para o próximo, e aqui não faz nada. Ou seja, eu estou só avançando para o próximo, estou mudando corrente.
Tá? Se eu quiser remover, eu uso essa função. Remove sempre o corrente. Se eu quiser só olhar quem que é o corrente, eu tenho o Alt aqui, que é para poder obter esse corrente. Tá? Então vamos lá. Tenho também o ir para o anterior. Eu vou chamar de Previous. E eu acho que a princípio tá bom. Uma outra coisa que você pode precisar também é o LCDE Print. Ou seja, você saber printar essa lista. Aqui a gente depois vai ter que ter um cuidado, porque como é que você vai printar uma lista que você não sabe qual é o conteúdo, qual que é o tipo? Então a gente vai fazer esse cuidado depois, mais tarde. Aqui é importante a gente definir o tipo também. Tá? Então vou dizer aqui que o tipo que a gente vai utilizar nessa nossa lista vamos usar aqui o typedef. Vamos fazer uma mercadoria. Mercadoria não, mercadoria. E vamos lá colocar, dizer que isso aqui é tipo. Então vamos fazer aqui, ó, char o nome da mercadoria. Vamos colocar aqui umas 80 posições para isso. Nem precisava tanto. Vamos colocar o preço da mercadoria também. Só que o preço aqui vai ser R$1. Você poderia também colocar o código da mercadoria, mas não vou nem me preocupar muito com esse negócio não, tá? Deixa aqui o nome e o preço da mercadoria mesmo, tá? E criei o tipo. Outra coisa, se você quiser fazer isso também, você pode criar mercadoria para ter essa estrutura e depois definir typedef. Pode ser interessante você fazer isso, dizendo que mercadoria é a mesma coisa que tipo. Tá? São coisas que dão um nível melhor para o seu programa. Então, a princípio, a gente vai ter esse contrato aqui. Aí a gente tem que fazer esse código lá no ponto C do TAD. Então, a gente vai criar aqui file new arquivo. Agora vamos colocar o código da TAD. C debug release e marcar esse elemento aqui, LCDE, salvar ele no mesmo diretório, finish. Então aqui você vai colocar esse elemento, vai preencher essas funções aqui. Vamos fazer o include. E vou trocar esses pontos e vírgulas aqui para ser o corpo da função. Edit. Search Replace. Ponto e vírgula por abre e fecha chaves. Então, a princípio, aqui já está tudo pronto a nossa TAD, ou seja, essa equipe que está fazendo a TAD já pode trabalhar sossegada, e agora a gente pode fazer a aplicação, uma outra equipe vai fazer a aplicação. Como é que a gente vai fazer essa aplicação? Essa aplicação seria interessante a gente fazer um menu, tá? Então vamos fazer aqui, ó, void menu. E nesse menu a gente vai colocar as opções que a gente tem para a nossa lista.
colocar a opção I para fazer insere mercadoria. Vamos fazer a opção D para fazer o delete mercadoria. Vamos fazer a opção de próximo para andar na mercadoria. A de anterior. E também a opção de S para sair, ou fim também. Tá? Vamos fazer aqui um menuzinho legal. Lista circular. Antes da gente fazer esse menu, a gente coloca aqui um comando para limpar a tela. Aí chama um comando do sistema operacional, que é system com S minúsculo, né? CLS para limpar a tela. E aí a gente vai ter esse menuzinho aqui. Nesse menu, a gente pode fazer um programa que vai ser um loop infinito. While true. Aí a gente chama o menu. E pergunta if pegar aqui uma tecla, né? Aí a função para pegar uma letra, eu vou pegar aqui o getChar ou getCh para pegar uma letra. If letra igual a S, você faz o break e sai do programa. Tá? Else if letra é a mesma coisa que I, aí você vai fazendo as operações. Você faz a operação de insere mercadoria. Ok? E assim por diante. Esse é o menu que a gente vai ter as opções aqui. Tá? Vamos fazer aqui a função ler mercadoria, deixar pelo menos o código pronto. Salvar isso tudo, vamos tirar alguns erros de compilação aqui, vamos ver se esse negócio já está funcionando. Eu tenho que tirar, esquecer algum ponto e vírgula aqui, vamos lá. Esquecemos alguma coisa aqui. While true, faltou o include. Vamos lá. Include. Lista circular de mercadorias. Aí eu tenho a opção I de inserir, tem a opção D de delete, S de sair, já saiu, tá? Então tem um menuzinho aqui.
Então agora o que a gente precisa fazer é começar a pôr essas coisas para funcionar. Então para pôr isso aqui para funcionar, a gente vai precisar colocar a inicialização da nossa TAD, LCDE create. Ao final, o LCDE destrói. O que mais? Lá no menu seria interessante a gente colocar o LCDE print para a gente ver como é que está a lista, né? Senão a gente não vai saber o que está acontecendo. E lá no ler mercadoria, a gente vai ter que fazer uma interfacezinha com o usuário para pedir essa mercadoria. Vai ser um saco, porque a gente não vai perder tudo quando terminar, né? Mas vamos fazer uns poucos aqui e vamos inserir. Então a gente vai ler LCDE in, aí a gente vai colocar a mercadoria e precisamos ler essa mercadoria aqui. Gravação é muito legal, porque sempre tem um pagode, uma polícia básica, uma coisa assim, fazendo barulho aí, mas tudo bem. Vamos lá, então vamos ler isso aqui. Digite o nome da mercadoria. Vou colocar um barra N aqui para ir para a linha de baixo. Aí vamos ler essa mercadoria aqui. Scanf. Vamos ler uma string. String já é tratado como se fosse ponteiro, então não preciso do e-comercial. Vou fazer aqui m.nome. Vamos fazer a mesma coisa para digite o preço. Aí agora sim a gente precisa colocar lá o e-comercial m.preço. E adicionar esse elemento lá na mercadoria, tá? Então o programa vai ficando grande, não cabe na tela. E passo a passo, você vai fazendo as coisas, você vai testando. Então vamos fazer a opção de insere. Apertei a tecla I, digite o nome da mercadoria. Aí eu coloco lá, DVD. Enter. Digite o preço. Aí eu coloco R$100. Dou Enter. Aí isso tem que ter entrado. Tá? Então para você ir depurando, uma coisa legal, uma coisa recomendada, é você ver se está entrando realmente. Então já começa lá no nosso LCD in, a gente ver se está recebendo esse elemento. Depuração. Observe que nesse momento você, aqui na TAD, você não deveria ter acesso nenhum à informação do que está entrando. Ou seja, tipo, pode ser um aluno, pode ser uma mercadoria, pode ser um número, seja lá o que for. Como você está fazendo um teste, você aqui vai depurar usando printf. Mas você tem que fazer um código que independa do tipo que está sendo feito. Então, vou fazer essa heresia aqui de printar o tipo só para ver se está funcionando. É algo lento, mas é algo que é uma construção consistente que você faz do código. Então é uma boa prática você imprimir para saber se está chegando aqui. Então vamos imprimir essa situação aqui. Vamos imprimir aqui o nome e imprimir também o preço. Para saber se isso aqui está chegando.
Depois isso aí vai virar um comentário. Então, chegar a c.nome, c.preço. Uma dica que eu passo para os alunos que ainda não têm muita experiência é que às vezes uma programação que você faz demorada, passo a passo, testando cada coisa que você faz, eu, por exemplo, programo, faço uma coisinha, compilo, ponho para executar, vejo se funcionou. Fala, que saco, não vou fazer desse jeito, vou fazer tudo e depois eu vejo lá qual é. A chance do programa que você faz passo a passo, você perder menos tempo na depuração é muito maior do que você tentar fazer tudo e depois você vê que errou um monte de coisa e você fica 2 semanas tentando resolver o problema. Então, esse passo a passo não é perda de tempo, é uma sistematização que vale a pena você fazer. Tá? Você vai fazendo um programa correto por definição. Então, insere mercadoria. Novamente, estou repetindo, DVD, preço, R$100. Você viu que ele já imprimiu isso aqui. Você poderia, se quisesse que ele parasse, você fazer alguma informação do tipo, colocar essa funçãozinha de getChar aqui para você interromper. getCH, ele espera que você tecle alguma coisa. Tá? É uma forma de você parar. Ou então você colocar um comando do sistema operacional, que é o system pause, que faz uma pausa no que você está fazendo para você enxergar. Então, inserir nome da mercadoria. Aí você está vendo que ele fez isso. Outra tecla, ele continua. E aí você continua assim por diante. Agora vamos para o código mesmo. Tá? Então você já viu que isso aqui está funcionando, que a informação está chegando. Pode deixar isso aqui como comentário. E vamos pensar na estrutura de dados. Estrutura de dados que só é visível dentro da TAD. Se a gente vai fazer lista encadeada, a gente vai ter aquela estrutura Node. Então vamos lá, struct typedef, struct node é um nó da nossa lista. E isso aqui vai ser o node com letra maiúscula que a gente está criando. Então a gente está com uma lista de tipos, não sabemos o que é. Então o conteúdo C, a gente sabe que tem o anterior e o próximo. Então vai ter struct node asterisco previous, que é o anterior, e a mesma coisa, já que é uma lista duplamente encadeada, o next. Então estamos criando isso aí. Então, se a gente está recebendo aqui o tipo C, o que a gente pode fazer? Se vai entrar, a gente faz a alocação. Então, vamos lá. Node asterisco aux, ou seja, um ponteiro para um auxiliar. Aux. Você poderia alocar aqui. Mas uma coisa interessante, já que você vai alocar após o corrente, é você começar já a se preocupar com isso. Então aqui a gente, nessa estrutura que a gente está montando, vai ter o tipo e vai ter o corrente também. Então essas variáveis que a gente está criando aqui, ó, corrente, elas só valem dentro da TAD. Então o corrente vai ser do tipo node, um ponteiro para node. Inicialmente, lá no create, a gente pode inicializar isso aqui como sendo corrente recebe nulo, ou seja, toda vez que você está começando uma lista, a corrente não tem ninguém. Aqui você poderia, é o local para ler de um arquivo, uma eventual lista preservada em disco ou na internet. Mas basicamente nesse momento aqui a gente está fazendo corrente recebe nulo. Tá?
Que mais? Então eu poderia alocar aqui, mas uma coisa que eu posso fazer também é fazer uma estrutura interna para poder alocar isso. Então essa estrutura interna, vamos ver se isso aqui é uma boa, se isso aí vai funcionar ou não. A ideia que eu estou pensando em fazer é a gente fazer isso aqui, ó. Colocar o tal de node asterisco P1. Mesma coisa, node asterisco P2, você pode fazer até dessa forma aqui na mesma linha, asterisco P2. Então, dois ponteiros. Se você vai inserir entre P1 e P2, vai fazer uma ligação nessa corrente que tem duas conexões, né? O próximo e o anterior. Então, eu vou colocar o P1 e P2. Quem que vai ser o P1? O P1 vai ser o corrente, que é a variável global da nossa TAD. Quem que vai ser o P2? O P2 vai ser o corrente setinha next. Então a gente está combinando que a inserção vai ocorrer. Inserção vai ocorrer entre P1 e P2. Ou após o corrente. Uma preocupação que você tem que ter é que se o corrente for nulo, corrente setinha next, o seu programa vai voar. Então é importante você fazer isso aqui, ó. If corrente não for nulo, você vai dizer que P2 é o corrente setinha next. Você pode até inicializar por programação defensiva P1 como sendo nulo, P2 como sendo nulo também. Tá? Então, P1 é igual a corrente, if corrente não for nulo, P2 é o corrente setinha next. Se tiver um só, o corrente setinha next é nulo. Tá? E para não deixar lixo nas variáveis, já comecei elas com nulo. Tá? Isso é uma programação defensiva. Então agora eu vou fazer uma função local, uma função que só existe dentro da TAD, não pode ser acessada do lado de fora. Tá? Então eu vou fazer aqui, ó, insere elemento, ou melhor dizendo, encadeia novo elemento. Então esse encadeia novo elemento vai ser, você vai passar o tipo C, ou seja, vai fazer uma lógica de encadear aqui dentro, tá? Você vai passar também o encadear onde? Entre P1 e P2, tá? E o resultado desse encadeamento vai ser o novo corrente. Então vamos tentar compreender essa lógica aqui. Deixa eu tirar essa numeração do editor, para a gente ter um pouquinho mais de espaço aqui. Tirar esse showline numbers, para a gente ganhar um espaço aqui na tela. Então observa o seguinte, vou encadear um novo elemento. É o C, que vai ser colocado entre P1 e P2. Quem é P1 e P2? É após o corrente e antes do próximo elemento, o elemento que sucede o corrente. E esse elemento encadeado vai ficar onde? Vai ficar o corrente, ele vai atuar. Ou seja, se eu tinha lá um CD e depois um DVD, aí entrou um celular no meio, o corrente vai apontar para o celular. Tá? Então essa é a nossa lógica. Então com isso eu espero ganhar que a função não fique muito complicada. Eu agora vou cuidar desse encadeia novo elemento e fazer essa lógica localmente aqui dentro da TAD. Observa que essa função encadeia novo elemento
é uma função privada, local, ATAD. Quando você estiver aprendendo orientação a objetos, isso vai se traduzir num método, ou seja, uma função local, uma função privada, uma função de uso interno. Não é exposta para o mundo exterior. Então eu vou colocar que isso aqui vai retornar um node asterisco, tá? Ele vai estar recebendo um tipo, vai estar recebendo 2 ponteiros para node, node P1 e node P2. E agora a gente está pronto para fazer esse negócio aqui. Então o que a gente precisa fazer? Vamos fazer aqui, ó, node asterisco aux. Vamos fazer toda a alocação aux igual é um ponteiro para node. Nesse aux aqui a gente vai fazer o malloc, o tamanho de node, size of node. Lembra que às vezes os alunos confundem muito isso. Você está alocando em memória uma estrutura node completa. Não é size of node asterisco, não é o tamanho do ponteiro, é o tamanho da estrutura. E o resultado de malloc é um ponteiro genérico que você formata esse ponteiro genérico para ele ser do tamanho do tipo node, tá? Do ponteiro para node. Então criei o aux. Aí você diz que aux setinha C recebe o C que está entrando. Seria uma boa você, por programação defensiva, não que você precise de fazer isso, fazer aux setinha next igual aux setinha previous igual a nulo. Agora vamos cuidar, sempre colocar um comentário para você lembrar o que você está fazendo, do encadeamento PPD, propriamente dito. Então agora temos que ter muita atenção. Vamos ver. Se o P1 for a mesma coisa que nulo, ou seja, não tem ninguém, o que vai acontecer? Se o P1 for nulo, é porque não tem ninguém nessa lista. Então o que a gente precisa fazer, já que é uma lista circular, se não fosse circular, o próximo da lista, assim como o anterior, seria nulo, seria uma lista aberta. Mas como é uma lista circular, a gente vai ter que fazer o seguinte. Vamos dizer que aux setinha next vai ser igual ele mesmo, ou seja, aponta para esse endereço. Ele foi criado, ele existe em memória, tá? Não tem ninguém apontando para ele mesmo, mas o próximo dele é ele mesmo. E também, se é uma lista circular, o aux setinha previous vai ser ele mesmo. Então eu tenho um elemento, coloca um comentário para você lembrar. Agora tenho um elemento apontando para ele mesmo, na ida e na volta, anterior e próximo. E aí você retorna. Vamos falar aqui, ó. Faz um return aux. Por que o return aux? Porque quando você encadear o elemento, você vai ter esse elemento, o resultado disso vai ser o corrente. Então o corrente vai estar apontando para essa lista. Então, a princípio, o caso zero, o caso vazio, funcionou. Criei um elemento só, esse elemento vai estar apontando para ele mesmo, tanto no próximo como no anterior, o corrente aponta para ele, e isso aqui está beleza, tá? Então, está funcionando para o caso de um elemento. Para os outros casos aqui, a gente tem que ver. Aí vamos pensar aqui, ó, pensar nos demais casos.
que seriam lista com um elemento ou com n elementos. Beleza? Então vamos fazer agora uma função de print para a gente poder ver como é que essa função de print vai funcionar aqui. Acabamos de encadear um elemento. Então agora uma coisa que a gente precisa fazer é fazer a função print. Então a função print, eu já vou começar a colocar valor de retorno nisso aqui, que é uma coisa que estava faltando. No create, vamos colocar todo mundo aqui retornando true, para dizer que deu certo. Depois a gente trata os casos que não deu certo, né? Return true. O destroy também a gente faz isso. No destroy a gente vai ter que desalocar essa lista. O encadeia é uma função interna, não tem true ou false. E aqui no adicionar elemento, a gente vai colocar também o return true. No out, que é para retirar um elemento, para a gente retirar não, para a gente obter um elemento, né? O remove sim, que é para retirar, a gente coloca só o true por enquanto. O next, que é para avançar, a gente coloca isso. O previous também, todos eles, de agora em diante. E o print, mesma coisa. Por comodidade, eu deveria fazer um ponteiro para a função para colocar a parte de impressão do lado da aplicação, porque a aplicação é quem conhece o que precisa ser printado. A gente vai fazer isso no fechamento do programa, mas por enquanto, por comodidade, eu vou fazer essa impressão aqui. Então o que eu vou fazer? Printf, vou mostrar que tem alguém apontando para essa lista. Depois eu vou começar do corrente. Vou fazer aqui node asterisco aux, recebe o corrente. Vamos imprimir o corrente aqui, printf %s vírgula corrente setinha C ponto nome. E aí eu preciso percorrer essa lista. While aux. Olha uma coisa interessante aqui, pessoal. Quando a gente percorre uma lista que termina com nulo, você faz o while não for nulo. Você vai caminhando até chegar ao nulo. Aqui a gente começou do corrente. Se a gente ficar num loop até encontrar o nulo, não vai encontrar o nulo, porque a lista é circular. Então o que eu preciso fazer? Dizer que aux é igual corrente setinha next, que é o próximo, tá? Enquanto o aux não for not equal o corrente que já foi impresso, o que eu preciso fazer? Eu preciso fazer o printf do meu elemento. E agora o printf, para diferenciar do corrente, eu vou colocar sem
sem esse colchetes aqui, tá? E aí faço aux, recebe aux, setinha next. Mas tem um erro aqui. Qual é o erro? O erro é que, de repente, essa lista pode estar vazia. Então, o LCDE print, a gente precisa fazer isso aqui, ó, if corrente igual a nulo, não é para fazer nada. Vou fazer lista vazia. E aí a gente faz return true ou false, tanto faz. Só estou usando isso aí para printar mesmo, tá? Se não for vazia, eu mostro a setinha, porque alguém aponta para ele. Vou apontar o corrente, vou imprimir o corrente, que é C setinha nome, está imprimindo aqui, tá? Aux recebe o corrente setinha next, pode ser até ele mesmo, tá? No caso que tiver um elemento só. Enquanto esse aux for diferente do corrente, eu imprimo o corrente, não, imprimo o aux setinha C, pronto nome, e aí faço aux, recebe aux setinha ponto next, return true, tá? Então essa aqui é a função de impressão. Cuidado, seu programa pode voar, pode entrar em loop, a gente salva isso, tá? E aí salvando essa história, a gente consegue ter isso aí pronto para imprimir e fazer a depuração. Vamos pôr esse negócio para rodar e ver o que está, como é que está essa história. Lista vazia, já está imprimindo. Tá? Se eu apertar aqui P para ir para o próximo, lista vazia, continua imprimindo isso, anterior, mesma coisa, e assim por diante. Vamos inserir uma mercadoria, digite o nome da mercadoria. Atenção, o programa pode voar a qualquer momento, se a gente tiver feito uma besteira. DVD, o preço é 100, dou Enter, pronto, estou aqui a lista com DVD. Tá? Então a lista já está sendo mostrada, ou seja, o DVD aponta para ele mesmo, não está em loop nem nada disso. Então agora a gente tem que ver se esse negócio vai funcionar. Quando está desenvolvendo um código, o ideal não é testar para ver se funciona. Ah, vou mexer. Não, é você olhar para o código, tentar imaginar, fazer um desenho, ver se isso aqui está funcionando ou não. Tá? Eu vou me arriscar a ver se isso aqui está voando ou não, ou seja, porque o caso de inserir quando a lista está vazia, está funcionando. Mas o caso que tem um elemento só é um caso perigoso. Será que vai funcionar do jeito que está ali? A gente não tratou o caso que vai funcionar. Então a gente deveria sair e dar uma olhada nesse código. Então eu vou sair aqui e ver se isso aqui está funcionando. Então agora, no nosso encadear que a gente fez para o caso da lista vazia, vamos ver o que acontece se tem um elemento agora. Está entrando um elemento, a lista não está vazia, então eu preciso encadear. Então o que eu preciso fazer? Eu preciso dizer que aux setinha anterior vai ser igual ao P1. Vai apontar para o P1. O P1 existe, está lá. Vamos fazer o aux setinha next, vai ser o P2. Lembra que quando você tem um elemento, o P2 pode ser até a mesma coisa que o P1, tá? Mas para a gente é um caso geral. Aux setinha next é o P2. O que mais? Precisamos encadear o P1. O P1 tem que apontar para o aux. P1 setinha next vai ser o aux que acabou de entrar. E vamos ter também a situação do P2 setinha anterior, que vai ser quem? O aux. Tá? Então não importa que a lista tenha um elemento ou que tenha n elementos,
A princípio, essa estratégia de colocar P1 e P2, ou seja, inserir, encadear o elemento, funciona. Então, está entrando o AUX. O próximo do AUX, quer dizer, o anterior do AUX vai ser o P1. Ou seja, entrou após o corrente. O P1 é o corrente. O AUX setinha next é o P2. É o subsequente ao corrente, o próximo do corrente. A gente está chamando aqui de P2. O P1 setinha próximo é o AUX, é o encadeamento da lista, ou seja, o que fica após o corrente. E o P2, que era o antigo próximo do corrente, o anterior dele passa a ser o AUX. E aí a gente retorna true com essa história aqui. Vamos ver se essa coisa está funcionando. Ou vai ver se vai voar. Então vamos lá. Aí tudo de novo. Então está lá a lista vazia. Vou inserir um elemento. Então vamos colocar aqui primeiro o celular. Preço do celular. Um celular meio caro aqui, R$ 1.800. Está lá o celular. Agora eu vou inserir um DVD. Apertei I, nome da mercadoria, DVD. Qual o preço do DVD? R$100. Tá? Tem que inserir o DVD depois do celular, tá? Voou, tem algum erro aqui. Tá? Então a gente tem que fechar o programa e ver o que está acontecendo. Então, perguntando aos universitários, eles disseram lá, o que está errado aqui? Essa falha, ó. Tem que retornar o AUX, não true. Então eu acabei de encadear, vou colocar aqui o AUX. Tá? C é uma linguagem bendita ou maldita. Toda a informática foi construída com isso. Agora, praticamente não te dá nenhum erro, te dá um aviso lá, ó, você está retornando o número inteiro e deveria retornar um ponteiro. Ele não te avisou. Se fosse um erro de compilação, linguagens mais modernas reclamam disso, seria ótimo. Porque aí ele pararia, eu ia ver onde é que está o erro e iria substituir. Mas aqui, ó, retornei o true é um número, ele acha que esse número é um ponteiro, que o programador é maluco, mas ele não está aí, ele cumpre ordens, tá? Então é para retornar o AUX. Então vamos ver agora se isso aí vai funcionar. Então, lista vazia, insere mercadoria. Vamos colocar a mercadoria A, preço 1. Vamos inserir mercadoria. Mercadoria B, preço 2. Tá? Então B é o corrente, que aponta para o A, que aponta para o B. Vamos inserir nova mercadoria, mercadoria C, já é o caso N aqui. C. Digite o preço, 3. Tá? Então, A aponta para o B, que aponta para o C, que é o corrente. Tá? Vamos inserir agora outra mercadoria, já nem precisa mais de mercadoria 4. D é o corrente, que aponta para o A, que aponta para o B, que aponta para o C. Tá? Então agora, nos resta a gente fazer o próximo e o anterior, para a gente mexer com o corrente e ver se isso aí funciona. Tá? E depois fazer por último o remover mercadoria. Beleza? Vamos fechar aqui e fazer a questão do próximo. O que é ir para o próximo? Se, aí a gente tem que perguntar e usar um teclado melhor. If corrente igual a null, você pode até retornar falso, dizer que não tem próximo. É uma forma. Ou retornar verdadeiro dizendo que deu certo. Tanto faz. Tá? O falso verdadeiro, nesse exemplo de lista encadeada, ele não está muito útil. Tá? Mas, enfim, vamos combinar alguma coisa aqui. Então, se o corrente é nulo, não vou para o next. Beleza. Tá? Passei para o programador de aplicação alguma informação. A informação de que não tem próximo. Ou que o próximo é ele mesmo. Tudo bem. Agora, se tiver algum elemento, eu posso fazer aqui, ó, corrente
recebe corrente, setinha, next. Tá? Ele avança para o próximo. E a mesma coisa a gente pode fazer para o next e pode fazer também para o previous. Se corrente for nulo, retorna false. Se não, corrente recebe corrente, setinha, previous. Tá? E retorna true. Tá? Será que tem mais alguma coisa a fazer? Não. Acho que não. Tá? Acho que o que a gente precisa fazer aqui é só testar isso aí. Então, novamente, faz alguma coisa e testa. Inserir mercadoria. Lista vazia. Vamos tentar ver se voa esse negócio. Vamos testar o próximo. Estou apertando, continua a lista vazia. O anterior, estou apertando, continua vazia, não voou o programa. Vou inserir a primeira mercadoria. Então, vou colocar a mercadoria A, preço 1. Está lá. Vou ir para a próxima, não pode voar o programa. Não voou. Vou para a anterior, também não pode voar o programa. Beleza? E aí agora, vou inserir a próxima mercadoria. Vai ser a lista B e o preço 2. Beleza, isso aqui a gente já viu que estava funcionando. Será que o ir para o próximo ou ir para o anterior vai funcionar? O TAD parece correto. E o programa de aplicação? Será que o pessoal do programa de aplicação fez o dever de casa? Vamos lá para o próximo, apertar o P aqui, ó. Não está acontecendo nada. E o anterior? Não está acontecendo nada. Provavelmente, se a gente olhar aqui, ó, no programa de aplicação, o pessoal ainda não fez nada. Então, não tem por que mudar nada, tá? Então, vamos lá. Else if. Se a letra for, qual a letra que a gente usou aqui no menu? P de próxima. Você vai para a próxima mercadoria. E aí a gente nem precisa chamar a função aqui. A gente pode fazer lista circular duplamente encadeada. Você vai para a próxima. E fim de papo. Né? Vou melhorar essa indentação aqui. E fazer isso aí. Ó. Se a letra for A de anterior, se o cara clicar A de anterior, você chama LCDE Previous. E se o cara clicar em remover, que seria o D de delete ocorrente, você vai fazer LCDE vamos fazer aquele de remover para tirar um elemento. Vamos colocar aqui, ó, tipo C. Vou passar o elemento que eu quero remover. Ele vai ter que sair da lista. E vamos colocar aqui um comentário, uma informação. Printf. Removi qual elemento? %s barra n. Vamos colocar aqui vírgula c ponto nome. Vamos fazer um pause para que senão o programa está em loop, está sempre limpando a tela. Vamos fazer um pause só para ver o que aconteceu. Tá? Então a gente vai ter que fazer lá. Ou seja, o pessoal do programa de aplicação está avançando no código. E o pessoal da TAD também tem que avançar. Então, novamente, vamos fazer um remove logo de uma vez. Para a gente já testar isso aqui.
O remove agora a gente tem que pensar bem o que a gente vai fazer. Quer dizer, node asterisco aux, tá? O aux vai receber o corrente. E aí a gente vai ter que perguntar se essa lista está vazia ou não. Então vamos perguntar aqui, ó. Pode perguntar até antes disso. If corrente igual a null, vamos fazer aqui um return false. Uma coisa importante, pessoal, se você quisesse, por exemplo, se o corrente está nulo, o que você vai retornar para o C? Tá? Não faz sentido você alocar e retornar alguma coisa. Tá? Então, retornar falso e não fazer nada. Tá? Esse que é o certo a fazer. Tá? Então, lá no programa de aplicação, se você passou o C aqui e mandou remover, você vai imprimir o que se isso aqui for nulo? Então você teria que testar aqui, ó, if lc remove for igual a true, você vai imprimir. Else, aí você vai dizer printf nada a fazer. Nenhum nome, não vai retornar nada. Aqui é importante você fazer esse teste, ou seja, e o que vem nesse C aqui? O que foi, voltou. Nada foi mudado. Se tinha lixo aqui, voltou lixo. Tá? Então você vai imprimir o C.nome se tiver alguma coisa a ser removida. Se não, nada a fazer. E aí depois o pause. Voltando lá na tarde. Então, se C corrente for nulo, retorna false, beleza, tá? E aqui no caso, a gente sabe que o corrente não vai ser nulo, vou ter o aux. Então, agora o que eu preciso fazer é simplesmente fazer isso aqui, ó. O C que eu preciso retornar vai ser o aux setinha C, aí eu copio o elemento. Preciso também fazer o encadeamento. E aí esse encadeamento é algo perigoso, que você tem que cuidar disso, né? Quer dizer, porque eu tenho que ligar, eu tenho essa seguinte situação, alguém antes do aux, vamos supor que você tem aqui, ó, só para fazer um desenho, o aux, e tenho um depois do aux. Em P1 e P2. O que eu preciso fazer aqui? Eu posso usar P1 e P2 para facilitar. Node asterisco. P1, que vai ser o aux setinha anterior. E vou fazer também, estou criando a variável e atribuindo, tá? Eu posso fazer isso, não tem problema nenhum, tá? Só para não ocupar tanto espaço aqui na tela. Vai ser o aux setinha next. Ok? Então eu preciso fazer que o P1 setinha next seja o P2. Ou seja, eu estou ligando com o próximo de aux. E preciso que o P2 setinha anterior seja o P1, o que estava antes do aux. E o aux que está apontando para os dois e que vai ser removido? Bom, eu já peguei o conteúdo que eu necessitava, já copiei para lá. Tá? Mas ele está ocupando memória, então eu preciso realmente liberar essa coisa. Então o que eu faço? Eu faço aqui, ó, aux. Tem que ser liberado. Então eu vou fazer free aux. Vou liberar essa memória.
Então isso aqui dá certo para o caso de 0 elementos, dá certo para o caso de n elementos. Vamos ver o caso de um elemento. Vamos imaginar que o corrente seja um elemento só. Então está o AUX. AUX setinha prev vai ser P1, que é ele mesmo. AUX setinha next vai ser o P2, que é ele mesmo. P1 setinha next é P2, que é ele mesmo. P2 setinha prev é o P1, que é ele mesmo. Só que ele mesmo vai morrer. E aí, como é que vai ser essa situação aqui? Tá? Então a gente precisa ter esse cuidado, que é... Bom, então, para remover um elemento, o que precisa ser feito, na verdade, é isso aqui. Ou seja, estou encadeando, mas eu preciso definir que o corrente passa a ser o próximo. Agora, o que acontece quando a gente tem só um elemento? Quando tem só um elemento, seria interessante fazer isso aqui. Ó. Se o auxiliar, ou seja, aquele corrente que a gente quer remover, for igual ao P2, ou seja, o auxiliar ponto próximo é ele mesmo, então, se a gente vai eliminar esse elemento, corrente vai ser nulo. Se não, o que a gente faz? Aí sim, P1 setinha next é P2, P2 setinha prev é P1 e o corrente é P2. Tá? Fazendo isso, a gente tem finalmente a seguinte situação. Vamos inserir uma mercadoria, mercadoria A, preço 1, mercadoria B, inserir mercadoria B, preço 2, mercadoria C, preço 3. Se a gente caminha para o próximo, ok, se caminha para o anterior também, vamos imaginar que a gente esteja na mercadoria B. Aí eu vou resolver remover, aperto Delete, tem o C e o A, e está funcionando. Vou para o próximo, vou para o anterior. Se eu resolver remover essa mercadoria agora, Delete, ficou a mercadoria A. Vou para o próximo, é o A, o anterior é o A. Finalmente, removendo a última, Delete, lista vazia. Então, essa é a situação que a gente queria. Feito isso, só falta a gente fazer a remoção da lista. E para fazer a remoção da lista, vamos sair aqui. O que a gente precisa ir lá para a situação de remoção. Fazer algum código do tipo enquanto o corrente não for nulo, eu venho aqui e faço a exclusão do elemento. A exclusão do elemento pode ser esse remove. Vou pegar aqui um tipo qualquer. E vou fazendo a remoção até o corrente ser nulo. Então, se eu puser isso aqui para executar, como curiosidade, eu vou fazer só um exemplo aqui. Vou fazer um printf, e a gente vê o conteúdo aqui. Ok. Vou isso aqui para rodar. Então, inserir a mercadoria A, outra mercadoria B,
e finalmente C. Se eu sair, eu terei removido o C, o A e o B. Tá? Com isso temos aqui a situação de eliminação dos elementos. Depois a gente retira isso aqui porque dentro da TAD você não tem acesso ao conteúdo de tipo. Tá? Isso aqui é só para debug que está sendo colocado. O LCDE Alt, não vou remover nenhum elemento. Então apenas é uma forma de você devolver o elemento corrente. Então, eu poderia fazer simplesmente isso. Asterisco C igual corrente setinha C. Mas isso se o corrente não for nulo. E com isso acredito que a gente esteja aqui com a lista completamente funcional, completamente funcionando. Completamente pronta, na verdade. Vamos colocar aqui, por exemplo, um celular. Preço R$ 1.800. Vamos colocar também uma TV. Preço R$ 1.000. Vamos colocar aqui também um DVD, preço R$ 100. E aí temos a lista. Podemos caminhar e para próxima, celular, próxima TV, próxima DVD, próxima celular de novo, lista circular. Ir para anterior, DVD, anterior, TV, anterior, celular. Podemos fazer a remoção de vou remover o celular, fico com TV e DVD. Posso inserir mais um. Aí, por exemplo, imagine que eu coloco um Xbox. Preço R$ 1.500. E agora vou sair. Sair, a lista terá que ser limpa. Então, Xbox removido, seguindo DVD, seguindo TV. Ok, pessoal. Então, muito obrigado. Então, a gente completa isso num próximo vídeo. Vamos colocar a parte de persistência, de colocar um arquivo para poder salvar isso em disco e a gente recuperar essas mercadorias usando arquivos. Então, se você gostou, deixe um joinha, se inscreve no canal, faça comentários, coloque perguntas nos comentários, observações, sugestões. Tudo isso é muito bem-vindo. Ok? Obrigado.